Quero revelar para os irmãos algo que eu espero que alegre o coração de vocês. Eu me sinto em casa aqui. Essa é a minha igreja. Eu fico um ano sem vir aqui, mas todo ano eu venho. Eu até peço ao Lincoln que me convide. Eu tenho a ousadia de pedir ao Lincoln que me convide para eu estar com vocês. Alguém certa vez disse: tudo que é bênção pode ser maldição também. Aqui está uma grande bênção, pode ser maldição também. Eu tenho encorajado os irmãos a fazerem cessar o som do seu celular, guardá-lo no bolso. Eu dou graças a Deus porque eu tenho acesso a essa tecnologia. Eu não sei mexer com isso, mas minha esposa está a quase 500 quilômetros de distância. Eu fico um mês fora, longe de casa, mas a minha esposa, meus filhos, minhas noras estão orando. Eu estou passando o mês todo lá no acampamento da Mocidade para Cristo. Nós tivemos um evento para famílias, e eu encorajo as famílias aqui da igreja que, quando puderem, participem desse evento. Na outra semana tivemos a Semana das Crianças. Foi maravilhoso podermos ver crianças entregando suas vidas ao Senhor, se convertendo ao Senhor, algumas se consagrando ao Senhor. E essa semana terminou ontem à noite uma semana de adolescentes e jovens, 160 adolescentes e jovens ali conosco. Muitos se converteram, muitos se consagraram ao Senhor. E na terça-feira nós vamos começar o treinamento de liderança. E eu quero agradecer aos irmãos pela bondade de enviarem pessoas como a Kelly, do Milton, como o Daniel, como o Arthur e outros irmãos que estão lá ajudando, servindo ao Senhor conosco, representando bem essa manifestação local do corpo de Cristo, que são vocês. Muito obrigado, vocês estão participando daquilo que Deus está fazendo lá conosco. Esse ano nós vamos comemorar 50 anos que realizamos em 1975 uma série de pregações evangelísticas em várias cidades do Brasil, e comemorando os 50 anos nós vamos repeti-las. E em julho nós teremos o Inspire-se, que é um evento voltado para a juventude lá no acampamento. E eu trago também o abraço, a saudação no amor de Cristo da Igreja da Família em Cristo, que é a igreja que nós temos e que se reúne em nossa casa, lá em Caldas. Aí, quando eu falo que eu moro em Caldas, as pessoas perguntam: Caldas Novas? Eu falo: não, Caldas Velhas. Caldas Nova é em Goiás. Eu moro em Caldas, ali no sul de Minas, perto de Poços de Caldas. Bom, depois de toda essa introdução tão demorada, né? Posso contar para eles, Lincoln? Nós instalamos aqui, isso é um segredo entre nós, por favor, não espalhe. Nós instalamos hoje um aparelho para medir a nossa espiritualidade. E ele está funcionando, e ele tem um alcance total. Vai alcançar todos aqui. É brincadeira. Mas eu queria convidar você para lermos juntos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o último capítulo da carta aos Coríntios, da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13. Olha que pergunta, me pegou essa pergunta, e eu espero que pegue você também. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5.
examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Vamos ler outra vez? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Vamos orar, irmãos. Ó Deus, é muito bom sabermos, é muito bom constatarmos, é muito bom ter certeza, é muito bom até sentir que o Senhor está aqui. Não é porque o Senhor é onipresente e está em toda parte somente. O Senhor está aqui de maneira manifesta, para falar, para tocar, para abençoar, para livrar, para perdoar, para curar, para salvar. Ó Deus, o Senhor está aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, por essa verdade maravilhosa. Obrigado porque nós podemos ter esse encontro com o Senhor nesta manhã. E nós te agradecemos em nome de Jesus. E te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Em teu nome, amém. Ultimamente eu tenho ficado maravilhado com a descoberta, uma descoberta que vem crescendo em mim, da profundidade das coisas simples. Lembram quando Jesus falou: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que me alegrou bastante nessa manhã é que nós cantamos para Ele. Todos os cânticos foram em louvor a Ele. E eu tenho procurado, então, falar um pouco sobre coisas simples. Eu não vou falar novidade nenhuma. Tudo que eu vou falar aqui você já sabe. Talvez você depois fará uma reclamação aqui para os líderes da igreja, dizendo: mas vocês convidam um homem que vem falar tudo que eu já sei tudo aquilo, não era para trazer alguém que falasse algo diferente, algo novo, uma nova revelação. Mas vamos fazer um autoexame hoje? Deixe-me apenas dizer o seguinte: esse versículo está num contexto em que Paulo precisou se explicar para os coríntios. Depois de ter estado 2 vezes ali naquela cidade, ministrando, sendo usado por Deus, agora havia algumas indagações, algumas dúvidas nos coríntios, nos irmãos da igreja de Corinto, sobre o apostolado, sobre o chamado de Paulo. Então, Paulo, no capítulo 12, ele conversa bastante com eles a esse respeito. Então, essa passagem está nesse contexto, que Paulo, então, aproveita e devolve, como se ele devolvesse para os coríntios aquilo que eles estavam falando sobre ele. E então ele disse: examinai-vos a vós mesmos. Então, hoje pela manhã eu quero falar com vocês, e eu posso contar aquilo também para eles, Lincoln? Eu sempre me dei muito bem com o Lincoln, mas nós tivemos uma pequena divergência, porque eu queria falar até às 12h30. E o Lincoln falou: mas acho que os irmãos não vão suportar, né? Então ficou aquela discussão, né? Mas aí ele falou: olha, até às 12h15 você pode falar, então. Isso é para acordar você. Se tem alguém cochilando aí do teu lado, eu quero contar uma história para vocês. Mas não vamos perder o foco, hein? Nós estamos agora para nos autoexaminar, tá? Mas para relaxar, para você ficar assim descontraído, então relaxe aí, irmão. Eu vou contar para você que o pastor estava falando, pregando, e de repente ele percebe que lá está uma pessoa cochilando. Aí ele disse assim: ô irmão, cutuca aí essa pessoa aí ao teu lado,
para ele acordar. Aí o irmão falou para ele, para o pastor, foi o senhor que fez ele dormir? Eu espero que eu não faça você dormir. Então vamos lá. Vamos falar sobre sinais vitais, perceptíveis, né? De um cristão. O primeiro é desejo de estar com Deus. E nós cantamos logo no início uma canção baseada nessa passagem. Salmo 42, 2. O salmista não via a hora. Será que eu não vou atrasar? 9h30 que começa o encontro, a reunião, o louvor, a adoração. Já são 8h15, eu tenho que me apressar, eu não posso. Não está escrito isso lá no Salmo 42, versículo 2? Não está escrito isso, mas está escrito o seguinte: eu não vejo a hora de estar na presença de Deus. Você deseja estar com Deus? É um desejo que vem lá do fundo da sua alma. Desejo de adorá-lo, de louvá-lo, de prestar-lhe culto. Desejo de orar, de meditar. Você tem sentido isso cada vez mais em sua vida? Então esse é o primeiro sinal vital de um cristão. Eu quero estar com Deus, eu quero estar na presença dEle. Não vejo a hora de ir para o louvor, para a adoração, para me curvar diante dEle, para me colocar à disposição dEle. O segundo sinal vital de um cristão é vontade de conhecer a palavra de Deus. Não só conhecer, mas entender. Que tem muita gente que conhece, mas não entende. Há um anelo, um desejo, uma busca em muitos irmãos nossos de entender a palavra de Deus. Já conhecem a palavra de Deus, mas muitas vezes não entendem a palavra de Deus. Então, vontade de conhecer a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus, de aplicar a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus. Você percebe isso em você? Você tem sentido isso? Jesus falou uma vez aos seus discípulos: se sabes estas coisas, meus parabéns. Foi assim que ele falou? Não. Ele disse: se sabes estas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. E Tiago escreveu, né? Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, como anda o nosso compromisso com a palavra de Deus? Eu me lembro de uma expressão que alguém escreveu numa Bíblia que dedicou a outra pessoa, escreveu o seguinte: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Então, vontade de ler a Bíblia, vontade de conhecer, de entender, de aplicar, de praticar os seus ensinamentos, é o segundo sinal vital de um cristão. Eu não estou dizendo que não tenham outros, eu não vou hoje esgotar toda a relação de sinais. Você terá alguns outros para acrescentar na sua lista, mas esses que Deus tem mostrado que eu deveria trazer para os irmãos. O terceiro sinal vital é uma prova cabal, é uma prova assim que a gente sente que é algo real em nossa vida, é interesse em estar com outros irmãos. Uma das características, uma das marcas de um discípulo é a seguinte: nisto conhecerão os outros. Os outros, ele se referia aos demais, aos de fora. Nisto conhecerão os outros, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É muito fácil cantar, eu te amo e você me ama e nós assim vamos viver, não sei, uma coisa assim, mais ou menos assim, né? É muito fácil. Mas João, por que ele escreveu isso, né? Ele falou, isso aí é incômodo demais. Olha o que ele falou. Filhinhos, gracinha, né? Filhinhos, me chamou de filhinho. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Aí olha que pensamento brilhante o meu.
brilhante nada. É o seguinte, nós não amamos quando dizemos que amamos, mas quando nós realmente amarmos, amar custa caro. Nós lemos hoje, junto com o nosso líder aqui, hoje pela manhã, que Deus prova o seu próprio amor, quer dizer, um amor que dá de si mesmo por nós, sendo nós ainda pecadores, quando Ele morreu por nós, né? Então, Ele nos amou, e Ele provou esse amor, né? Sensibilidade, interesse em estar com outros irmãos. Nisto conhecerão os outros que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Em 1 João 1,7, a Bíblia diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, quer dizer, ausência absoluta de trevas em Deus. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, isso vai tornar possível andarmos uns com os outros. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nessa caminhada entre irmãos, muitas vezes um peca contra o outro, né? Mas se nós estamos andando na luz, então Ele nos purifica de todo o pecado. E interesse de estar com os outros é o terceiro sinal vital de um cristão. O quarto sinal vital de um cristão é sensibilidade aguda ao pecado. Você considera o pecado mal, o pecado é mal, porque a Bíblia declara: a alma que pecar, essa morrerá. E como eu citei agora há pouco, a respeito da frase que foi escrita numa Bíblia que foi doada a uma pessoa, e essa pessoa sou eu recebi essa Bíblia, e eu tenho costume, quando dedico uma Bíblia, dou uma Bíblia a alguém, escrever também em algum lugar na Bíblia, é o seguinte: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Então, sensibilidade aguda ao pecado é o quarto sinal de vitalidade no cristão. O quinto sinal vital de um cristão é vontade de crescer. Em 2 Pedro 2,2, eu estava vendo alguns bebês até aqui, algumas crianças bem pequenas, eu me lembrei de 2 Pedro 2,2, que diz o seguinte, em 2 Pedro 2,2, lá diz o seguinte: desejai ardentemente o leite racional, não falsificado, para que por ele vos seja dado o crescimento. Desejai afetuosamente. Você já viu quando a criança começa a chorar, berrar porque está com fome, a mãe fala assim: qual é o nome da criança? Tem uns nomes modernos hoje, Cauã. Agora a mamãe não pode te atender, não. Mamãe tem umas coisas para fazer aqui, depois eu te dou de mamar, né? A criança aceita? Não aceita. Ela berra mais alto ainda. A mãe fala: mas eu não acabei de lavar a louça ainda. A criança chora mais ainda. A Bíblia diz que a gente deve ter essa vontade, como a criança tem de mamar, que a gente deve ter essa vontade. Desejai afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o leite racional não falsificado, para que por ele vos seja dado o crescimento. Então, vontade de crescer. O apóstolo Paulo tinha muitas experiências para compartilhar. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo nos nossos dias, ele, sem dúvida, seria convidado para trazer uma palavra aqui para vocês, né? Para nós aqui. Ele tinha muitas coisas que ele tinha alcançado, já depois de cristão. Quando Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não estava se referindo a outras coisas, senão algumas das grandes realizações que Deus fez através da vida dele. Mas ele disse: esquecendo-me, agora não vou ficar lembrando tanto essas coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo. E a minha pergunta hoje para você é: você está prosseguindo? Quando você olha para você mesmo, você percebe que houve um crescimento do ano passado para esse ano,
Quando a gente fala esse ano, a gente ainda pensa em 2024, né? Nós já estamos em 2025, viu? Do ano passado para esse ano, você percebeu que houve um crescimento? Você se sente cada vez menos ruim? Não estou me referindo a cada vez melhor, não. A cada vez menos ruim? Você percebe que você está crescendo? Então, uma coisa faço, prossigo para o alvo. Você está prosseguindo, né? Eu gosto muito de Provérbios 4:18. Imaginem comigo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E quando o sol está aqui, em cima, não tem sombra. Não há sombra de mim ou sobre mim. Então, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo, que vai subindo, que vai indo até chegar dia perfeito. Você tem vontade de crescer? Vamos para mais um sinal de vitalidade no cristão? Quem crer em mim, diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A minha pergunta para você hoje é: estão fluindo rios de águas vivas de dentro de você? Olhe para você mesmo, você vai saber se estão fluindo, porque se isso acontecer, você impactará um sem número de vidas lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Sabe que todos nós temos familiares que ainda não foram alcançados para o Senhor, não é verdade? Ou parentes lá longe, terceiro grau, sei lá, mas temos, né? Temos colegas de trabalho, colegas lá da escola, colegas da faculdade, né? Colegas nas nossas atividades esportivas, né? Eles estão vendo de nós fluir rios de águas vivas. Estão fluindo de você rios de águas vivas, de mim, né? Porque Jesus disse: quem crer em mim, e esse crer não é só ter por verdade, é confiar. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, dê uma olhadinha, nada condescendente, não tenha dó de si mesmo hoje. Olhe para a sua vida e veja se estão fluindo rios de água viva de você, porque Jesus disse que isso aconteceria. E o último sinal, olha como vai rápido, né? O último sinal, desejo de falar de Cristo a outros. Desejo de falar de Cristo a outros. Eu não sei se Lincoln, João Marcos, outros que são das antigas lá, da MPC, lembram de uma canção que diz assim: uma centelha só, um grande fogo faz, e logo ao redor a todos calor traz. O amor de Deus assim é. Quando você sentir o seu imenso amor, você vai transmitir. Um sinal vital de um cristão é que ele não consegue deixar de falar daquilo que aconteceu na vida dele. Os primeiros cristãos, diante dos perigos, das ameaças e diante das provações, diante das prisões, diante do sofrimento, eles diziam assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Você tem falado de Jesus para os outros? Você dirá assim: ah, mas eu sou muito tímido, eu não tenho jeito. E tem até um pensamento que encanta muita gente, mas eu estou desqualificando esse pensamento de um cara chamado Francisco de Assis. Ele disse assim: pregue o evangelho de todas as maneiras, se for necessário, use palavras. E eu digo o seguinte: evangelizar começa com presença. Você tem que fazer as pessoas perceberem que você está ali, você está no pedaço. Presença, aí em seguida proclamação, 3 P's, proclamação e persuasão. Quando a pessoa olha e vê que do teu interior fluem rios de águas vivas, quando a pessoa não entende, mas vê que há algo diferente em você, porque você é assim com Deus, você deseja estar com Ele, ela percebe que há uma aplicação da palavra de Deus em tua vida, então ela te viu. Agora você se fez notar. Em seguida,
você vai ter a porta aberta para proclamar. E eu quero convidar todos os jovens para hoje, é 6h30 hoje? Às 18h30 eu vou falar sobre como falar e ganhar o direito de ser ouvido. É o papo que vou ter com a galera hoje às 6h30, tá? Então, desejo de falar de Cristo aos outros, porque agora eu tenho liberdade. A pessoa vai me ouvir e eu posso proclamar. E, à medida que eu vou proclamando, eu vou fazendo a pessoa entender. É o Espírito Santo, não eu. O Espírito Santo faz a pessoa entender através de mim, aí a persuasão, quer dizer, ela vai ficar convencida de que aquilo é a verdade. Então, vamos, só para terminar, recordar. Primeiro sinal vital de um cristão é desejo de estar com Deus. Eu não aguento, eu não posso esperar. Eu não, Joaquina, está na hora já, você ainda não está pronta, vamos logo. Primeiro, desejo de estar com Deus. Segundo, vontade de ler a Bíblia. Ou esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Terceiro, interesse, vontade, desejo de estar com outros irmãos. Estar com os irmãos. Alguém disse certa vez, estar com os irmãos nos céus, que glória! Mas estar com eles aqui na terra é outra história. E às vezes é assim, é uma realidade, né? Às vezes a gente é difícil as pessoas são difíceis para nós, né? Tem algum irmão que aqui para você é meio difícil de se lidar com ele? Tem, eu tenho certeza. E você já pensou que talvez você seja também uma pessoa difícil de lidar com você? Mas graças a Deus, Ele nos ajuda e nós podemos andar juntos. E aí se torna uma glória também estar com os irmãos aqui. Então, por isso, eu desejo muito estar com outros irmãos. Não, isso aí foi mal demais. Vou até me ajoelhar. Eu estou arrasado. Eu pequei. Sensibilidade aguda ao pecado. O quarto sinal é vontade de crescer. Eu já estou bom. Eu sou dessa igreja desde a fundação. Eu me lembro quando o Lincoln, o pessoal aí começou. Eu já estou aqui há muito tempo, eu já sei muita coisa, estou bom já. Não preciso mais. Desejo, vontade de crescer. Mas esse aqui é o que mais me mexe comigo. Será que do meu interior estão fluindo rios de águas vivas? Você pode perguntar para você mesmo hoje. Oi, tudo bom? Será que do meu interior estão fluindo rios de águas vivas? E o último sinal, desejo de falar de Cristo a outros. Olha, nós estamos vivendo a era do vazio. Nós estamos vivendo uma crise mundial de escuridão espiritual. Nós estamos vivendo uma sociedade insossa, sem graça. Uma sociedade que está morrendo. Então é necessário que o sal da terra dê sabor, o sal da terra cure, o sal da terra que somos nós possa manter a vitalidade ou a saúde, né? Luz. Vivemos numa sociedade mergulhada nas trevas. Precisamos, então, falar de Jesus aos outros. Eu espero que no próximo ano, se Deus me der a oportunidade de voltar aqui, que você... Não é a pessoa que está ao teu lado, não. Você me apresente, se você lembrar de mim, né, quando eu vier aqui, me apresente uma pessoa que você levou a Cristo nesse ano de 2025. Muito obrigado, irmãos, por poder eu estar com vocês. Eu agradeço muito a Deus, agradeço muito ao Lincoln, que tem sido um parceiro no meu ministério. Deus tem usado o Lincoln para que eu continue a servir ao Senhor. E eu quero pedir as orações dos irmãos também. Esse ano nós temos grandes desafios. E eu espero que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, me use
eu vou precisar das orações dos irmãos. Orem por mim. E muito obrigado, e Deus abençoe vocês. Olha, tem um copo d'água aí, se você precisar, pode...